Olá, dia 31 de agosto de 2016, Michel Temer assume o governo do Brasil. Serão 2 anos e 4 meses para, segundo ele, tentar colocar o país nos trilhos. Esse é o tema do nosso debate de hoje. Conosco aqui, Alexandre Goiana, presidente da Comissão de Estudos Tributários da OAB Ceará. Bem-vindo. Olá, Poliana. Obrigada pela presença. E Bruno de Castro, jornalista. Olá. Bem-vindo, Bruno. Obrigado. O assunto hoje, a gente começa com um pouquinho assim de, acho que ansiedade, né? A gente, de fato, acredita que estamos virando um capítulo aí, né, do livro da história do país. E com as energias voltadas para que tudo realmente possa se organizar, né? Eu acho que esse é o desejo macro aí da sociedade. E aí eu pergunto, até como cidadão, Alexandre, novo governo, estamos tentando sair de uma crise, né? E aí, a gente vai entrar em outra, a gente não vai entrar em outra? Qual a tua opinião? Poliana, obrigado pelo espaço. Inicialmente, a gente ainda não virou esse capítulo, não é? Na realidade, o governo é novo, a cabeça do governo é nova, mas as políticas as políticas aplicadas ainda são políticas do governo passado, que são continuidades de outros governos, né? Então, é muito interessante a gente escutar, por exemplo, o nosso novo presidente da República falando ontem sobre reformas, né, Bruno? Reformas na Previdência, reforma tributária, né? Eu já escuto isso daí desde que eu comecei a advogar 20 anos atrás. Sim. Né? Principalmente no que diz respeito à reforma tributária e reforma previdenciária, não é? É sempre muito debatido, é sempre muito falado, mas na prática a gente não vê isso se tornar realidade. E é o que nós esperamos agora, que tenha realmente continuidade, aproveitando o momento político do país. Essa é a nossa grande esperança. Eu acho que é o grande desafio do governo, né? A gente está vendo aí uma nova composição de forças dentro do Congresso, né? Mudou tudo, né? A conjuntura mudou completamente. Agora a gente tem uma maioria que é a favor do governo, esmagadora, mas a gente não sabe até que ponto essa maioria está disposta a aprovar medidas um pouco incômodas, né? Como, por exemplo, se for o caso, que o governo já disse que não descarta, mas como a criação de novos impostos, o aumento de impostos, que não está previsto na lei orçamentária para 2017, mas que o governo não descarta, né? E aí eu te pergunto, Alexandre, é uma saída, aumento de imposto, ou nesse momento não se deve pensar nisso? Não, em absoluto. Até para tirar uma dúvida, Bruno, quando muito se fala sobre aumento, criação de novos impostos, né, pode soar para a gente, né, para o cidadão comum, como algo bom, não, bacana, não vão ter novos impostos. Só que a carga tributária ela não precisa de novos impostos para ela ser aumentada, né? Nós temos hoje no Brasil, em mais ou menos 97 tributos que são arrecadados por União, estados e municípios, e esses tributos, alguns deles, a sistemática de recolhimento deles, a sistemática de apuração deles, pode ser modificada para aumentar a carga tributária, ou seja, eu não estou criando imposto, mas eu estou aumentando a carga tributária. E isso nunca foi solução para a saída de crise em país nenhum do mundo. Sem contar a logística de estados e municípios. Claro. Né? O ICMS que é coletado aqui é diferente do ICMS de São Paulo, que é diferente da alíquota do Rio de Janeiro. Então, ainda existem ajustes municipais e estaduais que também podem entrar, a depender do cenário do estado, porque cada estado tem um endividamento específico. Para falar sobre essa matéria, eu acho que a gente precisaria aqui de no mínimo 1 ano de programas, né? Porque realmente a problemática de ICMS, ISS, ITR, PIS, COFINS, Imposto de Renda é enorme, né? O grande foco que a gente tem que ter agora se o governo vai utilizar uma carga tributária que já chega a praticamente 40% do nosso PIB, de forma que alcance aquilo que o governo se propõe a fazer, aquilo que ele, na realidade, é obrigado a fazer de acordo com a nossa Constituição. Né? Então, a solução ela não passa pelo aumento de impostos, a solução passa por uma diminuição do peso do Estado, né? Ou seja, o Estado fazer unicamente aquilo que ele, pela Constituição, ele é designado
a fazer, não é? E utilizar o nosso dinheiro de uma forma absolutamente correta. Quando você fala isso, você fala em relação a reduzir a estrutura do Estado também e investir o dinheiro de forma qualitativa, vamos dizer assim, ou outras medidas? Porque o governo já ensaiou aí um enxugamento da folha, já cortou alguns cargos comissionados, tudo um ensaio, ainda até porque o governo efetivamente está começando agora, né? Mas o interino deu um esboço do que pretende fazer. Coisa, né? Como é que você enxerga isso? Bruno, o Estado hoje brasileiro, né, a União, ela participa não só daquilo que ela é obrigada a manter, não é? Saúde, segurança da população, educação. Se o governo focasse as suas forças nesses 3 pilares, nós com certeza teríamos aí uma condição social melhor. O grande problema é que, além desses pilares, o governo também investe em outras situações, né? O governo investe em empresas, o governo investe em bancos, o governo investe em outras situações, reparte a sua receita com municípios, reparte a sua receita com estados. Então, a alteração, a modificação de toda essa estrutura, ela é muito pesada e muito lenta para a gente ter um retorno rápido disso daí. Então, o que é que eu defendo? Se deve utilizar hoje o que é arrecadado, o que é tributo, com foco nesses 3 pilares: saúde, né, educação e segurança. Alexandre, reforma da Previdência e geração de empregos, né, foram 2 temas muito falados aí no discurso de posse e que também vêm sendo aí trazidos em várias situações aí desse novo governo. São realmente dois temas muito importantes, mas que também a gente consegue enxergar uma dificuldade muito grande de se conseguir evoluir nesse processo. Como é que o senhor enxerga aí? Será que vai conseguir nesses 2 anos e um pouquinho crescer nessas temáticas? Assim? Vai ser uma tarefa muito espinhosa, né? Só para vocês terem um dado, a Previdência brasileira ela consome 10% do PIB, né, para atender 11% da população. Você pega um país como o Japão, por exemplo, ele consome 10% do PIB também, mas para atender 34% da população, né? Ou seja, comparando uma situação com a outra, né, até a mesma questão social tem algum erro aí. Né? E o que acontece? A meu ver, a nossa Previdência ela é muito paternalista. Né? Ela atende o cidadão em várias situações que, inclusive, conferem, às vezes, a condição das fraudes. Né? Que a gente tem que levar isso em consideração também. Né? Então, assim, esse é um aspecto. Isso é um tema polêmico, a Previdência. Muito, muito espinhoso, vai ser Algumas muito pessoas difícil. defendem Não é outros. um polêmico só para a nossa realidade brasileira. Não. Né? A gente vê, assim, a expectativa de vida do brasileiro está crescendo muito, né? É uma interrogação gigante. Isso tem reflexo no sistema, né? Mas não é um problema só nosso. A Europa está vivendo isso também. Vários sistemas previdenciários pelo mundo precisam ser reformulados. Agora, o ambiente político, o ambiente econômico, a situação mundial, tudo isso influencia. Claro, né? claro. A gente está num momento muito delicado. Né? Então, qual é o próximo passo que a gente dá? É isso que tem que ser pensado. Claro. A gente não pode dar um passo muito abrupto, Sim. porque a gente pode ter uma consequência que pode ser irremediável. Né? O país pode quebrar completamente. Já fragilizado, né? Já fragilizado, com certeza. Só para complementando, Poleno, me desculpe, Sim, pode. mas do ponto de vista do emprego, né, até nisso daí a Previdência ela também tem um reflexo. Tá? Nós temos hoje como um dos grandes entraves, né, para se fomentar o emprego a questão tributária. Não é? Um empregado hoje, ele custa para a empresa quase 100% do valor do seu salário. Né? Então, assim, até mesmo nisso daí, nós temos esse problema. Ok, pensamento positivo aí, então, para 2017? É o que resta, né? É o que resta. A gente tem que agora torcer que as medidas que sejam implementadas sejam eficazes, porque, do contrário, só quem vai sofrer é o povo, né? Obrigada, Bruno de Eu Castro, que agradeço o convite. jornalista. Até a próxima. Até a próxima. Alexandre, pensamento positivo para 2017? Claro, com certeza. Sempre pensamento positivo, buscando aproveitar esse momento histórico para o Brasil, não é? Não por ter derrubado um governo, não, mas pelo momento de comoção social. Sim. E
buscar aí um futuro melhor para o nosso país. Obrigada, Alexandre Goiana, presidente da Comissão de Estudos Tributários da OAB Ceará. Sempre à disposição, Poliana. Obrigado a você. Até a próxima. E você, obrigada por ter ficado com a gente hoje aqui novamente na TV OAB. Se inscreve no nosso canal OAB CE na TV, dá um like e fica por dentro de tudo que a TV OAB está fazendo pela sociedade e pela advocacia. Tchau, tchau.